Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora é o momento da pregação da palavra de Deus, né? Onde nós teceremos comentários aqui muito interessantes para nossas vidas, né? E eu quero dizer aos queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, amém, louvado seja o nome do Senhor, que Deus tem uma palavra para você nesta tarde. Creio que o Senhor já falou de diversas maneiras, através dos cânticos, através do pensamento gospel, através das músicas que foram colocadas aqui, e agora é através da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica será em Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 7 em diante. Você que tem Bíblia, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 7, 13, a partir do versículo 7 em diante, que diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Eu vou repetir. Eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, tem de dar a ti a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar com o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti te darei. A ti a darei. E Abraão armou suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Meus queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, como acabei de ler o texto bíblico, Deus tinha um plano na vida de Abrão, que depois seu nome foi mudado para Abraão, né? Deus chamou Abraão, dentro do seu plano salvífico, lá em Ur dos Caldeus. O Senhor prometeu ao patriarca que a sua descendência seria grande. Abraão, pela fé, partiu rumo à terra prometida. Vejam só, uma coisa que eu quero abrir um parêntese. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, está lá no capítulo 12, e vem para uma terra que eu hei de te dar, e te farei uma grande nação. Irmãos, Deus chamou Abraão e pediu para ele sair do meio da parentela dele. Foi o que Abraão fez, irmãos. Trouxe o sobrinho. Olha que complicação. O plano de Deus era para Abraão, dentro desse projeto salvífico. Não era para Ló. Mas Abraão trouxe o seu sobrinho, que era filho do seu irmão, que tinha falecido, Harã, tinha falecido. E Abraão trouxe. Talvez, se ele tivesse partido sozinho, né, a coisa teria tomado um outro rumo. Certamente. Porque desde aí Abraão já desobedeceu a palavra
a ordem de Deus. Deixa a tua parentela. Abraão, talvez por ser um homem no coração muito bom, né? Um homem de família, que amava a sua família, talvez com dó, porque o seu sobrinho perdeu o seu pai muito jovem, né? E seu pai faleceu também muito jovem, está lá escrito no capítulo 11 de Gênesis. Então ele talvez se deixou levar por esse sentimento, né, de piedade e dó. Mas, meus irmãos, uma coisa que eu quero deixar dizer é o seguinte, olha, quando o plano de Deus está estabelecido para alguém, é para alguém. Não queira misturar, porque talvez o processo vai tomar um rumo diferente, porque você está desobedecendo o plano de Deus, a vontade de Deus, a ordem de Deus. É por aí. Certamente Deus queria que ele partisse sozinho e não lhe trouxesse Ló. Inicialmente, até um mistério isso aí, até hoje muitos teólogos debatem sobre isso, porque foi que o pai dele também veio. E eu creio que foi uma providência divina, que o pai dele chegou em Harã e parou. Não quis mais continuar a peregrinação. E Abraão ficou um bocado de tempo ali em Harã. Foi quando Deus mais uma vez fez o convite a ele, lá em Harã, e ele saiu daquela terra e veio para a terra onde Deus tinha o chamado para possuí-la. Então, meus irmãos, Ló acompanhou Abraão, levando também suas mulheres, filhos, né? Servos e gado, tudo quanto podia carregar, tanto ele como Ló, né? Então, durante um bom tempo, havia harmonia entre Ló e Abraão. Eles caminhavam juntos, unidos. Porém, começou a haver umas confusões, umas brigas. Começou a surgir uma desarmonia entre os trabalhadores de Abraão e de Ló, os servos, né? E Abraão era um homem sensato, um homem que já sabia o que é que Deus tinha para ele. Ele já tinha mais ou menos uma ideia. Talvez ele também percebeu da besteira que ele fez de trazer seu sobrinho, né, para acompanhá-lo. Ele ali viu que foi ele, a decisão foi dele, de trazer o seu sobrinho, né? Não foi a decisão de Deus, não foi Deus que mandou ele trazer o sobrinho, foi ele que quis. Então ele, por ser um homem que viu que foi a besteira que fez foi ele, como o texto diz, disse, olha, não haja contenda entre mim e ti. Se tu escolheres a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolheres a direita, eu vou para a esquerda. Da esquerda eu vou para a direita, assim, por diante. O que acontece, irmãos? Meus queridos, quando Deus está no negócio, você não toma decisões precipitadas. Quando Deus está no negócio, e você tem fé que Deus está no seu negócio, você pode ter certeza. Se você pedir a orientação a Deus, entendeu? Deus vai te dar e tu vai ser abençoado na tua decisão. Eu tenho certeza que Abraão pediu uma orientação a Deus naquele momento. E a orientação que Deus deu a Abraão foi essa. Colocou no coração de Abraão esse sentimento. Onde ele deixa ele escolher. E ali, né? Deus, já sabendo do propósito do coração do homem, ele fez aquela campina ficar verdejante, né? E Ló levantou os olhos. A Bíblia que ele logo levantou os olhos cresceram. Quando eles viram as campinas de Sodoma, né? As campinas de Jordão, aquelas campinas bonitas lá, os pastos verdejantes, né? Aquela coisa linda, que enche os olhos, né? Diz a Bíblia que ele levantou os olhos, viu que era bem regada, tinha água, bem verdejante. E ele tomou uma decisão. Que lá na frente nós vamos ver que essa decisão gerou uma crise tremenda em sua vida. Talvez se ele tivesse ficado lá com o avô dele, lá em Harã, talvez Ló tivesse sido mais abençoado e não tivesse passado por tantos problemas que ele passou. Tantos problemas que essa decisão de Abraão também causou lá na frente aos seus descendentes. Nós vamos ver lá na frente. Então, Abraão ficou no lugar onde ele já estava, que era em Canaã.
E Ló seguiu adiante e foi para as Campinas do Jordão, para as mediações de Sodoma, uma cidade que existia na época. Deus fez Abraão prosperar, né? E ali ele aprendeu a obedecer, começou a aprender a importância da obediência a Deus. Ele era um líder, era o líder de sua clã, né? Então Abraão, eu creio que segundo a orientação de Deus, ele fez a escolha certa. Ele fez a escolha certa primeiro quando ele deixou a terra, né? Porque ele decidiu obedecer ao chamado de Deus. Porém, ele não obedeceu completamente, porque era para ele deixar a parentela e não trazer a parentela. Embora ele não tivesse a noção para onde ir, mas ele decidiu confiar em Deus. Muitas vezes acontece isso conosco. Nós estamos perdidos, sabemos que decisão tomar. Mas se você confiar em Deus e pedir a Deus que Ele abra o seu mente, os seus olhos, que você enxergue pelos olhos não da carne, mas pelos olhos espirituais, eu tenho certeza que você há de tomar a decisão certa. Principalmente quando nós estamos enfrentando épocas de crise. É importante se consultar ao Senhor. Tem pessoas que hoje estão enfrentando dificuldades em suas vidas, na família, dificuldades financeiras, por desobediência a Deus. É importante frisar isso, que nem sempre as crises que enfrentamos são resultados de obediência, claro, ou de escolhas. Às vezes nós passamos por crise por providência divina, Deus querendo nos preparar para algo muito maior em nossas vidas. É Deus nos testando nossa fé, nossa confiança nele. E às vezes passamos por situações muito difíceis. No âmbito espiritual, às vezes nós tem época que estamos com mais fé, mais confiantes, tem época que estamos assim desanimados, até para orar, para ler a Bíblia, né? Mas o importante nisso tudo é nós termos consciência que o homem não deve abandonar a presença de Deus, por maior crise que você passe. O Salmo 91 diz: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, se você quer descansar no Senhor, você não pode abandonar o lugar da habitação do Senhor, né? Isso Abraão aprendeu. Nós temos exemplo também de Jó, que era um homem íntegro, que passou por experiências terríveis em sua vida, perdeu bens, teve problemas de saúde, né? E suas crises não foram problemas de decisões precipitadas, mas foi Deus fazendo uma prova. Tem crise que vem da prova também, né? O próprio escritor diz que não vem sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixará tentar além das nossas possibilidades. Está lá escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28, dito pelo apóstolo Paulo. Então Abraão, ele enfrentou crises em sua vida também, mesmo tendo chamado de Deus, ele enfrentou crise, né? Mas manteve sua fé em Deus. Primeira crise foi a fome que houve na terra, né? Ele teve que descer ao Egito. Talvez ele esperou um pouquinho ali, faltou um pouquinho de confiança nele, talvez ele não tenha tanta experiência com Deus, porque muitas vezes, irmãos, Deus prometeu uma bênção pra gente, e às vezes a gente é demorado a receber, porque nós temos que passar por um processo de aprendizado com Deus, de experiência com Deus, e Abraão ainda não tinha toda essa experiência com o Senhor, e era necessário ele passar por isso, para ele conhecer mais o Deus a que ele estava servindo. E muitas vezes Deus faz isso conosco, né? Então, Abraão, em muitos momentos, ele não permitiu que as adversidades da vida matassem a semente da promessa que havia plantado no coração dele. E na vida acontece conosco também, adversidades. E a nossa fé nos faz ter esperança para que nós possamos vencer esses obstáculos que aparecem todos os dias em nossas vidas. Abraão teve, como eu disse, desceu ao Egito, mas depois retornou do Egito com muitos bens. O Senhor, às vezes, faz a gente ir por outros caminhos, né? Porque Ele tem planos em nossas vidas. Mas é necessário que, ao nós tomarmos esse caminho, nós consultemos a Deus. E não saímos aí à deriva, né? Saímos aí por conta da nossa mente, da nossa decisão. É muito perigoso. Então, é perigoso ir para o Egito. Abraão foi e teve problemas, né? Teve problemas. Quiseram tomar a mulher dele lá, né? Que talvez não era o plano de Deus ele ir para o Egito. Com certeza, né? Mesmo assim, Deus transformou a adversidade, a decisão errada dele, em bênção. Mas nem toda vez podemos tentar ao Senhor nisto. Não podemos, né, abusar da misericórdia de Deus. Porque tem muito crente que às vezes abusa da misericórdia de Deus, né?
Ele ainda não estava na terra da promessa, né? Não importa, às vezes, o lugar onde você esteja, que eu esteja, para nós prosperarmos. O importante é a bênção de Deus estar com a sua vida. É você estar na presença de Deus, é você não abandonar o lugar da bênção, é você não mudar o lugar da habitação do Senhor. Porque a nossa prosperidade, ela vem do Senhor, né? Então, voltando aqui sobre a decisão, Ló viu aquela campina bonita, verdejante, bem regada, e o que acontece? Os pastores começaram a brigar, foi necessário tomar aquela decisão, e ali ele tomou. Abraão, que tomou a decisão, porque ele era o líder, né, daquele clã, ele tomou aquela decisão, e Abraão viu a importância de se estar em sintonia com Deus, que Abraão, assim que entrou na terra, a primeira coisa que ele fez, irmãos, quando Deus ele pisou a primeira vez o pé na terra, que seria dele, que Deus prometera, ele preparou um altar para o Senhor. Ele construiu um altar para o Senhor, e ali ele invocou o nome do Senhor, né? Às vezes nós não recebemos a bênção, muitas vezes, e ficamos naquele marasmo espiritual, porque nós não estamos num lugar, não temos preparado um altar de adoração ao nosso Deus. E muitas vezes passamos por problemas e não sabemos o motivo porque não saímos daqueles problemas, né? Então, a prosperidade, muitas vezes, ela causa problemas também. Por isso que é importante ela vir no tempo certo para a sua vida. Não adianta você querer vir no seu tempo. É um tempo de Deus, né? Você vê que a prosperidade veio no tempo de Deus, claro, na vida de Abraão e na vida de Ló, e mesmo assim eles tiveram problemas, né? Porque não havia espaço suficiente para o gado de ambos, para os animais que eles tinham, né? Faltava água, faltava pasto, e ali começou a haver uma disputa, uma guerra entre eles, pelo pasto, pela água. Começaram a ter uma briga que poderia, esse problema, causar um problema ainda maior. Talvez pela parte de Abraão não, porque a iniciativa pelo texto bíblico foi de Abraão, não foi de Ló não. Parece que Ló estava meio ranzinza com Abraão. Ló estava meio indiferente. Que Ló foi chamado por Abraão e disse, não podemos ter contenda entre nós, que nós somos irmãos. É um sobrinho, né, de Abraão. Quer dizer, muitas vezes há contenda no meio da família, porque as duas partes, né, não têm sintonia com Deus. Quando uma parte ainda tem sintonia com Deus, essa briga pode ser evitada. Foi o caso de Abraão. Abraão tinha o chamado de Deus. Abraão tinha uma sintonia com Deus. E esse chamado, e essa experiência que Abraão tinha com Deus, fez com que ele tomasse a decisão de chamar Ló para uma conversa, né? Então é muito importante, irmãos, isso aí. Por isso que não adianta você dizer que é crente, que é cristão, né? Que é isso, que é aquilo, e você, na prática, você tem um comportamento totalmente diferente. Por isso que é bom sempre fazer essa pergunta: o que Jesus faria em meu lugar? Será que Jesus agiria assim? Será que ele falaria assim? Né? Talvez Abraão fez essa conjectura. O que é que Deus faria em meu lugar? Senhor, me orienta aqui. E a orientação que Deus deu no coração a ele foi, o coração dele foi essa. Pede para ele escolher. E ele escolheu. Como ele não tinha sintonia com Deus, ele não perguntou a Deus para onde ele deveria ir. Talvez se ele tivesse perguntado a Deus, Deus diria: olha, Ló, não vai para Sodoma não vai para aquele lugar não se engane com aquele coisa bonita não, com aquele capim verdejante, com aquele negócio bem regado não. Vai por aqui, volta lá para Harã, ou volta lá para o Egito, ou vai para outro canto, mas para ali não. Sai daqui de Canaã, vai para outro canto, mas não vai para Sodoma não, que ali só tem gente ruim. Ali não tem um que preste. Não tem que se aproveita ali. Mas não, ele não consultou, né? Demonstra aqui que ele não consultou. Então, o conflito foi resolvido. Ló resolveu ir para as Campinas de Jordão, próximo às mediações de Sodoma, né? A solução foi pacífica. E Ló, né, escolheu. Ele foi seduzido pela visão, pela aparência. Meu irmão, minha irmã, você está me ouvindo, me assistindo. Você já foi seduzido pela aparência? Eu já fui. Tomei decisões na minha vida pela aparência, me dei mal por não ter consultado a Deus.
Então eu não aconselho você a tomar uma decisão pela aparência, seja do que for. Até no relacionamento conjugal. Namoro. Se iluda não. Não é? Gala bonita dá de comer canário. É um ditado antigo. E Ló foi seduzido pela aparência. Isso serve de exemplo porque essa decisão foi um desastre na sua vida, na sua família. Porque ele tomou a decisão sem consultar a Deus. Não julgue, irmãos, pessoas pela aparência. Tem muitas pessoas que vêm para nós com a aparência de piedade, mas verdadeiramente são lobos devoradores, está escrito. Não sou eu que estou dizendo, não, está escrito na palavra. Ló, ele achou que tinha ficado com a melhor parte. Ele disse, eita, passei a perna em titio. Tem muita gente que não é assim, né? Quer passar a perna? Acha que passou a perna? Né? Passei a perna em titio Abraão. Eita, fiquei com a melhor parte. Olha, as Campinas do Jordão, coisa linda. Não falta água. Tem o melhor pasto da região. Ah, mas um detalhe, ele não sabia o que Deus já sabia. E que o escritor lá de Gênesis diz, os homens de Sodoma eram maus. O pecado estava tomando conta de Sodoma. O lugar era maligno. Porque o homem, irmãos, vê somente o exterior. Foi o que Deus disse a Josué. Josué não, a Samuel. Na escolha do rei para Israel, substituindo Saul. O homem fez somente o exterior, mas Deus conhece o interior das pessoas. Deus conhece o teu interior, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Não adianta. Não adianta ninguém vir com a aparência de que piedade e santidade, de que é mais crente do que outro. Não adianta não. Deus conhece. Tá? Cuidado. Cuidado com a aparência. Cuidado. Perigo. Ló saiu rico para aquela região. Possuía muitos servos, muitas servas, grande rebanho. Lá foi ele para Sodoma. Com deslumbrado, com a terra fértil. Não honrou seu tio. Não pediu nem orientação ao seu tio. Tio, o que é que o senhor acha? Eu devo ir para onde? Mas não. O senhor está mandando eu escolher aqui, tio, mas me diga aqui, o senhor disse direita ou esquerda? A esquerda tem muita posição. A esquerda para aquele lado ali, da esquerda para esse lado aqui, para a esquerda. Diga aí, tio, me deu uma dica. Nem isso ele perguntou. Ele estava com o coração meio embrutecido. E quando ele teve a oportunidade de escolha, ele cresceu os olhos para Campina do Jordão. A terra era boa, mas os seus moradores não eram. E muitas vezes coisas negativas acontecem no lugar por causa do povo. Aquele povo estava distante de Deus. Muitas coisas estão entravadas, portas fechadas, falta de chuva, etc. Sabe o que é? Povo longe de Deus, o pecado. O pecado. Povo mergulhado no pecado, na prostituição, nas drogas, na idolatria, na feitiçaria. Numa religiosidade apenas exterior. O coração é como se fosse um túmulo. Por dentro bem bonitinho, mas por fora bem bonitinho, mas por dentro é podre. Boca podre, mente podre, coração podre. Primeiro cartão de visita que Ló teve quando chegou lá na região. Houve uma guerra entre os reis de Sodoma e Gomorra contra os reis lá, que eu não vou entrar em detalhes porque o tempo é curto. E Ló foi levado cativo. Todos os seus bens, alimento, servo, esposa, filho. Agora ele era prisioneiro, escravo, ia ser escravo. Todos os seus bens foram tomados. Perdeu tudo que ele construiu com seu tio lá desde Ur dos Caldeus, Harã, até chegar a Canaã.
Mas Abraão, como amava, foi o que Abraão fez, meus irmãos? Foi lá socorrer seu sobrinho. Aquilo já foi um sinal. Tem coisa, irmão, que Deus trabalha em nossa vida, nos dando um alerta. Às vezes tem um revés na nossa vida, é Deus nos alertando para uma coisa pior que pode acontecer. Aquilo ali que aconteceu com Ló, já era para nós ter ficado ligado. Rapaz, negócio aqui, já Deus já me dando uma dica aqui, que aqui não é bom para mim não. Mesmo assim, Abraão, sabendo da situação, que Ló foi levado cativo pelos reis que ganharam aquela guerra, os reis de Sodoma fugiram, perderam o domínio da região, né? Abraão soube, juntou 318 soldados, né? Mercenários, homens de guerra, e foram à busca de libertar o seu sobrinho Abraão, seu sobrinho Ló. E o desfecho desta luta foi positivo. Abraão conseguiu libertar Ló. Olha, irmão, o que é que dá? Às vezes se quer pagar o mal com o mal, né? Mas Abraão pagou o mal que seu sobrinho fez com ele com o bem. Porque há conflito, eu tenho certeza que estou dizendo aqui, o conflito todo começou por causa dos pastores de Ló. Talvez começou até por causa dele mesmo. Ele que instigou os seus servos a brigarem com os pastores de Abraão, porque ele queria a melhor parte da terra. Cresceu o olho. E agora, Abraão, sabendo que seu sobrinho estava escravo, cativo, prisioneiro, ele foi com os 318 ali, homens que escolhidos por ele, e foram lá, libertaram Ló, toda a sua família e todos os seus bens de novo. Foi o que Ló fez, teve a oportunidade de perguntar: tio, o que é que o senhor acha? Eu devo ficar em Sodoma? Ou o senhor acha que eu devo sair de Sodoma e ir para outro canto, tio? Me dê uma orientação aqui. Pergunta a Deus, tio. O senhor não tem tanta experiência com Deus. Faça aí uma oração por mim, para Deus falar aqui comigo. É assim, crente. O crente tem que fazer. É assim, meu irmão, que você tem que fazer. Você que está aí querendo tomar decisão na sua vida, precipitada. Você está pensando em ir para o mundo. Está pensando até em brincar carnaval? Se fantasiar de trator, né? Que agora, a moda agora é... Estão falando isso, fantasiar até de um trator aí, que houve um problema aí de um trator no Ceará, né? O senador levou uns tiros aí porque pegou um trator que quis invadir o local onde estavam os policiais. Outra decisão precipitada que ele tomou, né? Decisões precipitadas causam danos, às vezes irreparáveis. A sorte que, graças a Deus, o senador escapou, né? Não foi uma coisa pior, mas porque ele tomou a decisão errada. Então, irmãos, amigos ouvintes da palavra de Deus, mais uma vez Ló resolveu voltar para Sodoma. Eu vou só resumir aqui para dizer o que aconteceu. Lá em Sodoma, o povo parece que não se tocou com o que aconteceu. Veio a guerra, muitos ali morreram, né? Naquela batalha. O povo, em lugar de agradecer ao Deus de Abraão, que tinha libertado o povo da escravidão dos outros reis, o povo resolveu o quê? Em lugar de agradecer a Deus, foi se afastar de Deus. O povo mergulhou numa lama de pecado tão grande, irmãos, que Deus não suportou mais o pecado de Sodoma. Lá, era homem com homem, mulher com mulher, pai com filho, filha com pai. O pecado tomou conta daquela cidade, tão grande que Deus não suportou. Diz a Bíblia, lá em 2 Pedro, que Ló, ele afligia a sua alma, ele via, porque Ló era um homem justo, ele teve esses falhos, que ninguém é perfeito, mas ele era um homem temente a Deus, ele conhecia a verdade. Ele teve uma certa experiência com Deus, só que em algum momento ele resvalou.
Olha, irmãos, tudo que Ló construiu, a sua família, os seus genros, suas filhas eram casadas, se contaminaram com o pecado de Sodoma, os seus servos se contaminaram com o pecado de Sodoma. A prova está, irmãos, que quando Deus enviou os anjos, para os anjos fazer assim, uma avaliação do lugar, como estava a situação do povo, quando Ló já estava, parece que teve uma revelação da parte de Deus, a Bíblia não diz, é o que eu estou dizendo aqui. Ele teve algum sentimento que ele sabia que vinha alguém, talvez ele pediu em oração para Deus mandar algo da parte dele para tentar amenizar aquela situação de Sodoma, porque ele gostava do lugar, porque o lugar era próspero, a terra era boa, fértil, né? Ele não queria sair dali, mas o pecado tinha tomado conta da cidade, o povo não queria mais saber de Deus, era todo mundo envolvido em tudo que não presta. Pedofilia, prostituição, homossexualismo de todos os lados, incesto, irmão com irmã, tio com sobrinha, pai com filha, mãe com filho. Era um desmantelo mal do mundo. Pecado tomou conta daquela cidade. A Bíblia é quem diz. Está lá no capítulo 18. Os anjos dizem a Abraão. Aqui eu vou ler. Eu vou ler aqui para vocês verem que eu não estou inventando. Aqui no versículo 10 em diante ele diz assim, eu não posso ocultar Abraão, né? Ele vai ser uma grande e poderosa nação, eu não posso ocultar Abraão o que vai acontecer, né? Ele diz assim, ó, o clamor de Sodoma, olha o que o anjo diz a Abraão. O clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito, olha aí. O pecado de Sodoma se agravou muito. Aí Deus disse para Abraão, descerei agora e verei com seu efeito, se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. Tem pessoas ali que estavam clamando a Deus, tem pessoas ali que não estavam aguentando aquelas maldades que existiam naquela cidade. E se não, sabê-lo-ei. Deus sabia, mas Deus quis ainda dar uma oportunidade àquele povo. O que aconteceu, irmãos? Quando os anjos, existe um fenômeno chamado teofania, é quando um ser angelical, ele se transfigura num ser humano. É teofania. Né? E eles se transfiguraram num ser humano e foram para lá, para Sodoma. Quando eles chegaram na casa de Ló, antes de chegar na casa de Ló, Ló já estava esperando na porta de Sodoma. Aí está o mistério. Como era que Ló, será que deu tempo para Abraão avisar a Ló? Não sei. Mas a Bíblia mostra no capítulo 19 que Ló já estava esperando esses homens lá na sua porta, na porta de Sodoma. Quando esses homens chegaram, esses homens quiseram já ir fazer o monitoramento da cidade. Mas Ló insistiu, não, entre aqui, vão aqui comer comigo na minha casa, mandou preparar pão, comida para eles, né? Para eles se alimentarem e tal. O que acontece? Quando os homens de Sodoma souberam que esses homens estavam lá, esses anjos estavam lá, eles pediram a Ló, para Ló colocar eles para fora da casa dele, porque eles queriam conhecê-los. Quer dizer, a palavra conhecer na Bíblia quer dizer, eles queriam manter uma relação sexual, homossexual com aqueles anjos, que estavam transfigurados em homens. Ló pediu até por tudo, pelo amor de Deus, não façam isso, esses homens estão aqui na minha casa. Olha aí, eu tenho 2 filhas que ainda não conheceram o varão. Peguem elas, façam delas o que vocês quiserem, mas com esses homens não. Que esses homens vieram aqui, talvez ele disse da parte de Deus e tal, e tal, e tal. A Bíblia não diz assim, com essas palavras. Sabe o que os homens fizeram? Chamaram, foi lá de forasteiro, quer dizer que tu és um forasteiro. Aí vem agora querer nos dar ordem, querendo dizer o que a gente deve fazer, pois agora nós vamos fazer muito mais mal a ti do que a eles. Olha só, meus irmãos, está escrito lá no capítulo 19 de Gênesis. É aí que na hora entra o poder sobrenatural de Deus através dos anjos. Diz a Bíblia que aqueles homens tentaram invadir a casa de Ló, para pegar Ló e os anjos à força. E os anjos, com o seu poder sobrenatural, fez com que eles ficassem cegos. E Ló ali, querendo
protelar a sua saída, e os anjos, olha Ló, prepara que agora vamos destruir, não tem como mais escapatória não, o povo aqui não tem mais jeito não. Pega Ló, pega tuas coisas, pega tua família, e Ló protelando, porque tinha os genros dele, tinha os servos dele, Ló não conseguiu salvar nem os servos, irmão. Abraão começou a intermediar diante de Deus, para Deus poupar Sodoma e Gomorra. Começou com 50 justos. Deus disse lá, se tiver 45 eu não destruo. Aí Abraão foi parando, foi diminuindo. Se tiver 40, Senhor, não destruo. Se tiver 30, não destruo. Se tiver 20, não destruo. Se tiver 10, ele disse, não destruo. Irmão, não tinha 10 pessoas que prestassem Sodoma. 10 não tinha. Todo mundo se contaminou com o pecado, com a maldade, com a crueldade daquele povo. O que aconteceu, meus queridos irmãos? Os anjos pegam na mão de Ló, olha só, Ló estava protelando, Ló estava com o coração enraizado em Sodoma, até ele já estava se contaminando com Sodoma. Crente, cuidado! O homem é produto do meio, olha o pezinho onde anda, olha a mãozinha onde pega, olha o olho onde vê, o ouvido o que ouve. Ló já estava até, quem sabe, se contaminando, porque ele não queria sair de lá, não. Foi necessário os anjos pegar pela mão, irmãos. Os 2 anjos pegaram Ló, sua mulher e suas 2 filhas, porque ele estava protelando, achando que o povo ainda queria. Ele era um homem justo, nós sabemos disso. Mas o homem justo, muitas vezes, se ele não vigiar, ele pode cair, né? E os anjos tiraram eles à pressa de Sodoma e pediu, olha, não olhe para trás. Eita, como tem crente olhando para trás. Que já se transformou numa estátua. Não consegue mais ouvir a voz de Deus, não consegue mais enxergar o que Deus tem para a vida dele, não consegue mais falar a palavra de Deus, não consegue mais nada encaminhar, nem apalpar, espiritualmente falando. Estão me entendendo, né? A mulher de Ló olhou para trás, irmãos. Desobedeceu. Olha, não desobedeça, meu irmão, minha irmã. Jovens, idôneos, ministros, líderes, não desobedeçam. Não olhem para trás. Diz a palavra de Deus, o Senhor falando, quem pega a mão no arado não pode mais olhar para trás. E é verdade. Estamos num caminho, irmão, que não tem volta. Quem quiser morar nos céus, tem volta não. Tem que ir para frente. Não pode olhar para trás não. Irmãos, para encerrar, Ló saiu. As suas filhas saíram de Sodoma puxada, carregada. Elas não saíram porque queriam não, viu? Saíram carregadas de Sodoma pelos anjos. Mas só que tem um detalhe, irmãos. Sodoma não saiu do coração delas. Não saiu. Quando Deus começou a destruir Sodoma, e ele pediu para ir para uma terra pequena chamada Zoar, cidade pequena chamada Zoar, o anjo permitiu, porque ele disse que tinha medo que o fogo que estava caindo do céu atingisse o monte, onde os anjos queriam que ele fosse. Eu sei que no encerrar do contexto bíblico, ele foi para Zoar, mas de Zoar depois eles foram para o monte, ninguém sabe o motivo por quê. Segundo ele, eles estavam com temor das suas filhas, né? Com medo de alguma coisa, segundo o texto bíblico diz. Só que quando eles foram para o monte, sabe o que aconteceu lá no monte, irmãos? As filhas de Ló, sabe o que elas fizeram? Saíram contaminadas lá de Sodoma, o pecado no coração, na mente, ó. Foram carregadas. Tem muita gente no nosso meio assim, que às vezes são carregados. Estão na igreja porque estão sendo carregados. Não estão na igreja, não estão servindo a Deus porque de bom grado, de amor a Deus, de temor a Deus, porque está arrependido, não. Estão na igreja porque estão sendo carregados muitas vezes pela família, pelos pais, pelos irmãos, pelo marido, pela mulher. Mas seu coração está lá em Sodoma. Seu coração está lá em Gomorra, está lá no mundo. Os anjos fizeram aquilo, eu creio, por misericórdia. Porque eles sabiam que Ló era justo, irmãos. Em Sodoma só tinha Ló.
nem as filhas dele, irmão. Irmãos, a maior prova está aí. Quando chegou lá no monte, as filhas disseram, e agora? Como nós podemos agora suscitar herança para o nosso pai? O nome dele, preservar o nome do nosso pai. Porque naquela época o casamento era uma forma de preservar o nome do pai, né? Do chefe do clã. O que acontece? Ela sabia que se ela fosse com uma proposta dessa para Ló, Ló não aceitaria. Né? Talvez Ló não percebeu a malícia das filhas. Foi tomar tomou os vinhos, dado por elas. Né? Uma bebida forte, feito por elas. Embriagou seu pai. E eu vou dizer uma coisa. O problema da embriaguez é uma coisa séria, irmãos. Tem muita gente hoje pagando um preço caríssimo por causa do álcool, da embriaguez. Tem muita gente aí que faz muita coisa errada na vida pela força do álcool. Por isso que a Bíblia diz, não devemos nos embriagar com vinho, mas encher-nos do Espírito. Né? Paulo falando a Timóteo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E Ló se deixou levar. Sua filha dando bebida a ele, se embriagou. Elas foi que fizeram. Se deitaram com seu pai. Ficaram grávidas, todas duas. Que gerou duas nações, Moabitas e Amonitas. Esses Moabitas e Amonitas, no futuro, se tornaram inimigos ferrenhos de Israel. Causaram mais danos a Israel. Os Moabitas, até hoje existe descendente deles, que tem ódio de Israel. São parentes ainda, Moabitas e Amonitas e israelitas. Mas o ódio dos Moabitas e os Amonitas por Israel é tão grande que Deus proibiu até a 10ª geração dos Moabitas entrarem no templo. Porque o ódio que eles tinham de Israel era tão grande que eles massacravam o povo de Israel. Eles se juntaram contra as nações para destruir Israel. Eles guerrearam muitos anos com Israel, os Moabitas e os Amonitas. Olha, irmãos, agora voltando aqui para a decisão. Olha o que a decisão precipitada faz. Abraão tomou a decisão precipitada de trazer o seu sobrinho. Deus disse, deixa a tua terra e tua parentela. Mas ele trouxe o sobrinho. O sobrinho depois causou um problema de relacionamento, porque o seu gado e o gado do sobrinho não podiam conviver junto, porque a terra tinha pouco pasto, tinha pouca água. E como só havia um conflito entre eles, foi necessário haver essa separação. Que eu creio que também tinha um dedo de Deus ali. Porque a bênção era para Abraão, não era para Ló. A bênção da terra de Canaã. Ló tomou uma decisão precipitada, não consultou a Deus. Foi para uma terra chamada Sodoma. Primeiro se tornou escravo, se tornou prisioneiro. Ló foi lá e libertou. Conseguiu libertar o seu sobrinho. Ele, mais uma vez, tomou sua decisão. Não consultou a Deus, não perguntou ao tio. O que foi que ele fez? Voltou para Sodoma. Olha o desastre, irmão, que aconteceu na família de Ló. Olha o problema que Abraão também trouxe para o seu povo. Quem conhece a história de Israel, né? Conhece a história bíblica, sabe o que eu estou falando. Né? Então, por isso que eu digo a você, meu irmão, para encerrar. Hoje eu comecei o programa um pouquinho tarde, porque eu não tinha preparado o programa e eu estou encerrando agora, concluindo. Vou encerrar aqui dizendo o seguinte: escolha precipitada, feita pela aparência, ela pode causar muitos males. Antes de você tomar qualquer decisão, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ore a Deus, ore ao Senhor. Peça o conselho de Deus, pois Ele conhece o coração do homem e sabe o que Ele realmente é melhor para nós. Ló escolheu para si, como eu disse, toda a Campina do Jordão, mas ele teve problemas. Tá? Um passo errado, não diz um ditado que é bíblico? Um abismo chama outro abismo. Um passo errado gera outro passo errado. E assim, pouco a pouco, Ló se estabeleceu em Sodoma. Ele não foi na direção de Deus, né? E aconteceu do que aconteceu. Então, irmãos, para encerrar, toda a nossa vida,
está pontuada por escolhas. Especialmente para os jovens. Eu digo isso para os meus filhos. Cuidado em suas escolhas. Não cometa os erros que seu pai cometeu. Porque eu cometi erros, irmãos. Sou muito homem para assumir. E ainda hoje pago caro pelas minhas decisões precipitadas. Por erros que eu cometi no passado, por não ter consultado a Deus. As escolhas podem ser benéficas às vezes, mas a maioria das vezes são maléficas. Agindo com fé em Deus, confiança em Deus, você pode ter certeza. É bênção. Porque a nossa confiança em Deus, no Deus que nos ama, pode ter certeza, Ele quer o nosso bem-estar. Vamos, com essa lição de hoje, aprender a reconhecer sua vontade, por meio da leitura e da meditação da Bíblia. Vamos perguntar pela oração, o que Deus tem preparado para nós. Estejamos prontos para renunciar às nossas próprias ideias, às próprias convicções. E estarmos sempre dispostos a fazer o que Deus nos revela que devemos fazer. Porque se nós fizermos uma escolha errada, entendeu? Você pode ter certeza. Consequências danosas virão. Que Deus te livre de suas erradas. Deus te abençoe, né? Deus te faça uma bênção na tua vida, né? E